Família é coisa boa, não é? Ih, teve gente que fez assim, ó. Na verdade, a primeira família, nós não escolhemos. Escolhemos? Tu simplesmente nasceu. Saiu, olhou e falou, deu bom. Ou, deu ruim. É ou não é verdade? Nasceu, aí eu olhei, hospital particular, opa, nasci na mão do doutor Pedro, me dei bem, hein? Agora, quem nasceu de parteira aqui, lá no meio da roça, tem alguém que nasceu de parteira, não? Aí, ó, tem um povo aí da parteira, né? Gente, a primeira família, você não escolhe? Não. A segunda família, aí sim, você pode escolher. Não é verdade? E escolha rápido, senão depois você pode ser escolhido. É ou não é verdade? É aquela primeira fase, né? Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, não é isso? Ao tempo vai passando, você vai assim, quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse negócio aperta mais ainda, vai pelos caminhos embalados, traz os coxos, mancos, cegos, porque o negócio está difícil, não é verdade? A família é assim, a primeira você não escolhe, a segunda não. A primeira você simplesmente nasceu, a segunda você escolheu. A primeira pode ser que você não tenha tido tanta sorte. Pode ser que você tenha nascido numa família completamente desestruturada. Pode ser que na tua certidão de nascimento nem o nome do teu pai tenha. Mas eu quero dizer uma coisa para você, já no início dessa palavra. Você não é um erro dos teus pais. Você é um propósito de Deus para a salvação da tua família. Ei, diga comigo. Eu não sou um erro dos meus pais. Eu sou um instrumento de salvação para toda a minha família. Vejam só, o texto que nós vamos ler está lá em Gênesis, no capítulo 45, podemos projetar? Verso 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Amém? Vamos falar de José. Até nesse momento, o filho mais novo de Jacó. Lembra aqui de Jacó, amém, não? Jacó tinha quantas mulheres? Quem? Tinha quantas? 2. Trabalhou por Raquel e levou Lia, não é isso? Depois teve que trabalhar mais um tempo, até que veio Raquel junto. Todos os filhos de Jacó foram com Lia. E a Bíblia diz, desde o momento em que ele foi para a casa de Labão, que ele amava Raquel. Só que Raquel não gerava. Até o momento que Raquel gerou, e o primeiro filho de Raquel foi José. Esse filho era diferente, por quê? Porque era o filho mais novo, era o filho caçula, e era o filho do milagre de Deus. Então Jacó tinha um sentimento diferente por esse filho, um cuidado diferente. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão para mim. Qual filho você ama mais? Ué? Pai não tem preferência? Ei, pastor. Não, pai tem cuidados diferentes com cada um de seus filhos. É ou não é verdade? Agora, quem aqui cresceu achando que o papai e a mamãe gostavam mais do irmão? Aí, ó, tá vendo? Quem aqui é irmão mais velho? Rapaz, todo irmão mais velho nasceu com um certo grauzinho de maldade, sim ou não? Confirmado, tá vendo? Lá em casa a Ellen, minha esposa, é filha mais velha, e a Raquel é a filha mais velha. Eu vivo brigando as maldades que ela faz com as gêmeas. Quem aqui é filho caçula? Levanta a mão, eu sou caçula. Caçula viveu a vida toda ouvindo o seguinte: você pegou a fase mais fácil, não é assim?
No nosso tempo, para ir para a escola, a gente caminhava 10 quilômetros, aquelas histórias, né? Toda família tem inveja, sim ou não? Ei, olha para cá. Tem gente invejosa na tua família? Toda família tem um doido, tem ou não tem? Você já descobriu quem é o doido da tua? Não descobriu? Possivelmente é você. A Bíblia diz que José tinha um carinho diferente o pai tinha um carinho diferente por ele, de forma que o pai deu uma roupa diferente para ele, uma roupa colorida. Uma roupa de muitas cores, algumas traduções, vestes talares, né? Aí pronto, já acendeu a inveja no coração dos irmãos. E a Bíblia diz que José era fofoqueiro. A Bíblia diz que qualquer coisa que os irmãos faziam, ele falava para o pai, fizeram tal coisa. Quem que é fofoqueiro? Declaradamente fofoqueiro. Ali, ó. Não, você é também, sim ou não? Você não gosta de fofoca? Fofoca boa é aquela que a pessoa coloca um suspense. É ou não é verdade? Fulana, eu tenho que te contar um negócio. Mas amanhã eu te falo. Às vezes pode estar chovendo e com frio. Você liga para mim e fala o seguinte: eu tenho que te contar um negócio, estou indo aí agora. É ou não é verdade? Se a fofoca é boa, você vai até fazer pipoca, né? Espera aí, deixa eu fazer uma pipoca para ouvir a fofoca, não é isso? Toda família tem fofoqueiro. E José contava para os pais o que acontecia com os irmãos. Aí o negócio começou a esquentar. Os irmãos olharam, falaram assim: esse menino, papai gosta mais dele, fofoqueiro. Até o dia que ele veio com um sonho. Chegou para os irmãos e falou assim: eu tive um sonho. A gente estava no campo, cada um tinha os seus molhos, cada um tinha os seus feixes, o meu ficava de pé e os de vocês se curvavam perante o meu. Ele falou: não. O caçulinha agora quer ser o chefe da casa. Virou o reizinho. Hein? Aqui não. Aí ele começou a chamar de ser de sonhador. Ô sonhador, sonhador mor. Olha aí o sonhador. Chegou o momento em que o pai falou assim: vai ver como é que estão os seus irmãos. E ele foi ver como que estavam os irmãos no campo. Papai e mamãe não estavam perto. Aí eles planejaram matar o próprio irmão. Muitas das vezes aqueles que deveriam nos proteger são aqueles que nos causam feridas. Muitas das vezes aqueles que deveriam nos guardar são aqueles que nos expõem. Muitas vezes são aqueles que deveriam nos amar e abraçar, mas são aqueles que nos repelem e nos tratam com indiferença. Toda família tem isso. A minha família não é mais especial que a família de qualquer um que está aqui. Toda família carrega os seus problemas, os seus traumas, as suas feridas, as suas cicatrizes. Chega um momento que eles olham o menino de longe, o sonhador, vamos dar um jeito no sonhador? Vamos matar ele. Não, vamos matar não, vamos só maltratar ele. Não, vamos maltratar não. Aí Judá chega e fala assim: vamos vender ele, vamos ganhar um dinheiro com ele. Aí a Bíblia diz que lançaram o menino, arrancaram a roupa dele e jogaram ele nu numa cova. Agarraram o sonhador e jogaram numa cova. Quantas vezes quiseram jogar numa cova os teus sonhos? Quantas vezes você passou por situações em que dentro da tua casa quiseram sepultar os teus sonhos? Eu me lembro de uma vez que eu estava atendendo num determinado local, num posto de saúde ainda, no início da carreira. Chegou uma mãe com um menino de uns 5, 6 anos. E o menino viu o meu estetoscópio assim, ele foi lá mexendo no estetoscópio. Mãe, larga menino. Aí eu falei: filho, você quer ser médico? Aí antes do menino responder, a mãe falou assim: que médico, doutor? E lá, filho de empregado doméstico é médico? Vai ser médico? Eu disse para ela: a senhora tem que idade? A senhora falou lá a idade dela. Na idade do teu filho, a minha mãe era empregada doméstica.
depois foi ser merendeira. Então, não sepulte os sonhos dos teus filhos. Diga assim, olha, dos meus sonhos, é Deus quem cuida. Chegou o momento em que jogaram o menino, e eu queria que você abrisse comigo um texto, que não é falado nesse momento, é mais para frente, quando os irmãos se reencontram com José, mas eu quero que você leia comigo. Gênesis 42, verso 21. Gênesis 42, verso 21. Podemos ler? Está ali? E disseram entre si, na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos, por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Eles sabiam que o menino estava em angústia. Você imagina você lá dentro da cova, clamando e chorando, e os irmãos caçoando de você, pior. A Bíblia diz que eles sentaram e foram lanchar. Lá de fora, lanchando e comendo, e o irmão angustiado na cova. Muitas vezes você foi lançado na cova da indiferença e da inveja. Agora aprenda comigo, olha, o que estão chamando de cova, na verdade, é apenas um momento em que Deus está preparando você para grandes propósitos. Ei, você quer ter grandes propósitos, você quer ser muito usado por Deus, você quer ser instrumento de Deus, lembre-se de que proporcionalmente serão as lutas que você vai passar. Deus não confia coisas grandes a pessoas pequenas. Pequenas em caráter, pequenas em atitude, pequenas em mentalidade. Deus coloca coisas grandes no coração daquele que pensa grande, mas daquele que tem em Deus uma vida em santidade. Quer coisas grandes com Deus? Aprenda então a ter grandes lutas. Aquele menino estava na cova e Judá tem a ideia de vender o irmão. Tem ideia disso? Família abençoada, hein? E você reclamando da tua, né? Vamos vender o nosso irmão. Judá teve essa ideia. E venderam o menino. E venderam para os primos, viu? Passavam caravana de ismaelitas. Uma geração anterior, eles eram primos, viu? Venderam o menino foi para o Egito, foi vendido como escravo. Você já viu como é que era a venda de escravos? Já viu algum filme? Já leu algum livro que fala da venda dos escravos? Os caras ficavam enfileirados e as pessoas vinham escolhendo o porte, o dente. Abre a boca aí. Fala o quê? Fala idioma, não fala idioma? É assim as escolhas de um escravo. Chega um momento então que ele é comprado por Potifar. Eunuco de Faraó, ele vai para a casa de Potifar. E ali começa então uma grande jornada, vendido como escravo. Imagina. Os irmãos que deveriam protegê-lo, maltrataram, zombaram, tiraram as vestes dele, jogaram numa cova, tiraram da cova e venderam como escravo. Imagina. Mas Deus preparou a casa de Potifar. Com pouco tempo, ele servindo como escravo, ele vira chefe do lugar. Não importa onde Deus te colocou, onde Ele permitiu que você estiver. Não importa. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Você foi chamado para governar e não ser governado. Você foi chamado para implantar uma mentalidade lá e não ter a mentalidade deles implantada em você. Na minha época, quando eu era jovem, eram poucos que faziam faculdade, principalmente onde eu nasci, lá no Rio de Janeiro. Fazer faculdade lá era um sonho quase impossível. E era interessante que todo mundo que ia para a faculdade saía da igreja.
que aconteceu com fulano? Saiu da igreja. Por quê? Foi para a faculdade. Ué, e faculdade tira alguém de igreja? Que tira alguém de igreja é gente sem personalidade, que não tem experiência com Deus, que não foi selado pelo sangue de Jesus. Você vai para a faculdade, você é selado pelo sangue de Jesus, sabe o sacrifício de Jesus? Não, não é assim não. Você vai lá e você vai influenciar, você vai convidar, você vai evangelizar, você vai discipular, e os teus amigos serão convertidos a Deus. Porque onde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar. Só que aí, prepararam uma segunda cova para ele. Quando você acha que está indo tudo bem, vem outro tropeço. Já aconteceu com você, não? Agora vai. Agora vai. Fiz um negócio, aquele deu certo, mas esse agora vai dar certo. Aí, de repente, veio agora a sedução. A primeira cova foi a cova da inveja. Inveja dos irmãos. Aí ele foi para casa de Potifar, a esposa lá se engraçou com ele, ele resistiu à sedução, e agora ela mentiu, e a mentira dela levou ele para o cárcere. A segunda cova é a cova da mentira. Já tentaram te colocar numa cova de mentira? Tua família tem gente mentirosa? Você já contou alguma mentira? Já ou não? Vou contar uma experiência para vocês. Uma vez uma ovelha minha me chamou, quase 30 anos. Pastor, eu queria conversar contigo. Pois não. Pastor, já em lágrimas, ela disse assim, me explica uma coisa. Eu peguei agora os exames dos meus pais. Meus pais foram fazer exame, check-up, e foi pedido tipo sanguíneo dos meus pais. E o sangue do meu pai é tal, da minha mãe é tal, mas o meu é totalmente diferente. É possível isso, pastor? Eu abracei ela e falei assim, a resposta você já sabe. Ela chorou, e eu disse para ela o seguinte, ninguém nunca te falou? Não. Aí eu disse assim para ela, agora você tem duas opções, você chega na casa agora, chama teus pais, pede uma explicação, faz um escarcéu, quebra tudo, ou você ama os teus pais. Em algum momento, quando Deus preparar o teu coração dele, você tem uma conversa com eles. Estou falando de uma filha de um pastor. Você tem alguma mentira que ainda esteja rondando a tua família? Alguma mentira que faz com que a tua família não viva o melhor de Deus? Você contou alguma mentira? Você está vivendo alguma mentira? Hoje, Deus preparou este lugar, este ambiente, para libertar a tua casa da mentira. Para que você possa viver o novo de Deus em você e na tua casa. Diga amém comigo. Amém. Não, diga amém comigo. Amém. Deus vai libertar você dessa mentira, viu? E de repente está aquele menino lá no calabouço. Só que chegou no calabouço, 2 palitos, virou chefe de novo. Eita! Quem Deus tem propósito é assim, adianta não. Pode lançar na cova, mas Deus guarda e livra. Pode lançar no calabouço e vira chefe. Rapidinho virou chefe. Ei, aprenda uma coisa, nas mãos de Deus, você pode ser o que você quiser ser. Agora, nas mãos de Deus, você pode ser o que Deus quer que você seja. Deu para entender a diferença? A diferença é que se você quiser muito algo e colocar esse propósito diante de Deus, Deus vai conceder. Agora é diferente você dizer assim, Senhor, eu quero ser o que o Senhor separou, o que o Senhor preparou para que eu fosse. É diferente. Porque se você for o que Deus preparou para você ser, você vai ser instrumento dele, e não instrumento dos teus propósitos. Ei, você quer muito algo no coração? Quem aqui tem um pedido muito grande para fazer em Deus? Fala assim, Senhor, eu quero tal coisa. Eu vou te contar um segredo, então, está na palavra de Deus. As meninas aqui todas fizeram assim.
deleita-te também no Senhor, e Ele... bom, então você tem que ser satisfeito em Deus. Satisfeito em tudo que Deus preparou para você. Enquanto você quiser continuar questionando Deus o que te falta, você vai ser sempre faltante em alguma coisa. Agora, se você sempre glorificar a Deus por aquilo que Deus te deu, você vai ser pleno sempre. Amém? Então, plenitude está na satisfação. Diga assim, a plenitude está na minha satisfação em Deus. Maravilha. Aí o sonhador virou agora interpretador de sonho. Porque o mundo espiritual é assim. Deus te usa num dom e você se aperfeiçoa em outros dons. Gostei muito que o pastor Flávio falou, que o pai dele queria os 9, né? Rapaz, a gente tem 2 ou 3, passa uma luta, uma guerra sem fim. Ele quer ter os 9, né? Mas o que acontece é o seguinte, a nossa vida tem que crescer também naquilo que é espiritual, amém? Primeiro ele só sonhava, agora ele interpretava sonho. A maturidade espiritual vai chegando, ele vai se aperfeiçoando. Aí ele está lá no calabouço e tem o copeiro e o padeiro. Cada um teve um sonho. Ele interpreta o sonho do padeiro e fala assim, padeiro, você está no arame, deu ruim o negócio para o teu lado. E o padeiro foi morto, não é isso? Está vendo o que é que o glúten faz contigo? Desde lá a Bíblia já estava ensinando que glúten não presta. E o copeiro saiu. Eu não posso nem falar isso, que minha mãe é dona de padaria hoje, viu? Toda vez que eu falo isso, meu irmão briga comigo. Toda vez que eu falo de glúten na internet, meu irmão me liga, brigando comigo. Pode falar de glúten, você está me atrapalhando minhas vendas. Aí o copeiro interpreta o sonho do copeiro, o copeiro sai, esquece dele, depois Faraó. Estou encurtando bem a história aqui para a gente chegar num propósito de Deus, amém? Não? Depois você tem toda a liberdade de chegar em casa e ler, debruçar. E aconteceu o seguinte, depois de muito tempo, o copeiro lembra dele. O Faraó teve um sonho das vacas gordas, vacas magras, das espigas mirradas, espigas boas. Aí fala assim, eu queria que alguém interpretasse, que ninguém podia interpretar, até que eu lembrasse dele. Tem um menino aqui que ninguém pode... Ele é bom de interpretação esse menino. Manda chamar. Gente, para pensar numa coisa, aí olha para cá. Ele saiu de presidiário para governador da maior nação do mundo. Deu para entender um negócio desse? Então aprende aqui uma coisa, não importa a profundidade da tua cova, Deus pode te levar aonde Ele quiser. Não importa quão profundo seja a cova que te prepararam, se foi cova de mentira, se foi cova de sedução, se foi cova de inveja, Deus é poderoso para te tirar dessa cova e te colocar no mais alto lugar. Porque Ele é Deus e tudo é dele, e tudo é por Ele, e tudo é para Ele. Nosso Deus pode tudo, Ele é Senhor de tudo, pelo amor de Deus. E ele sai para reinar, ele interpreta o sonho do Faraó, fala, rapaz, você é inteligente demais. Estou precisando de um homem inteligente. Ele então, por se acaso estou aqui. Deus prepara momentos e horas para aqueles que permanecem no propósito dEle. Vou repetir, Deus prepara momentos, Deus prepara horas para aqueles que estão dentro do propósito dEle. Chega um momento então, o Faraó fala assim, então agora você pode tomar conta de tudo, estou precisando de um homem inteligente é você. E Deus cumpre tudo aquilo que estava acontecendo. 7 anos de fartura. Até que chega um momento muito pontual. Havia fome em todo lugar. Mas onde José estava, tinha fartura de pão. Onde José estava, ali estava a bênção de Deus. Não importava se fosse na casa de Potifar, no cárcere, onde ele estivesse, Deus o fazia prosperar. E onde ele estava, havia fartura de pão. Não importa as situações que passemos na nossa vida, se estamos no propósito de Deus,
não faltará o pão, não faltarão os recursos, não faltará a prosperidade de Deus. Então, se você não está prosperando, alguma coisa está acontecendo. Quem sabe você não está ainda no centro da vontade de Deus, ou ainda não chegou a hora de Deus fazer com que as coisas se destravem, as portas se abrem e você prospere. Amém? Faltou pão, José tinha pão. Os irmãos foram atrás dele, sem saber que ele era. Onde tem pão? No Egito, vamos buscar pão. Está lá José governando o Egito, vem os irmãos, ele olha, os irmãos não reconhecem ele, obviamente, ele estava vestido como egípcio, estava ali como governador, os irmãos nunca imaginavam que Deus ia colocá-lo naquela situação. Aí chegam os irmãos dele, ele olha e fala assim, então aí o povo, gente boa, a minha família aí, o que vocês vieram buscar? Não, nós viemos lá, pão, vocês são espias. Começa a ameaçar os irmãos, vocês são espias. Vocês não vieram aqui para isso não. Não, não é isso, aquela coisa. Tudo. Nós somos gente boa. Ele fala, nós somos gente justa. Assim, não, vocês são espias. Vocês são espias. José dá o pão, segura um dos irmãos, fala, vocês podem ir. Vocês falaram aí na nossa conversa que vocês têm um pai vivo e tem um irmão mais novo. Eu quero conhecer o irmão mais novo. No primeiro momento, José só queria conhecer o irmão, que também era filho de sua mãe e seu pai. Era o único irmão que ele tinha de pai e mãe. Qual era o objetivo dele? Eu vou separar essa parte da família que ainda presta, né? Deve ser filho do pai e da mãe, então dessa parte que deve ser, eu vou separar. Vocês voltarem aqui, eu quero ver o irmão mais novo, hein? Deu pão para os irmãos, faltou pão de novo. Onde eles foram? De novo, atrás de José. Quem sabe Deus não te prosperou para que você possa ser ponto de equilíbrio, esperança e até ponto de recursos para a tua casa. Você acha que toda a prosperidade que Deus te deu é só para você mesmo? Só para você fazer inveja dos teus irmãos? Será que você vai ficar mesmo viajando lá para casa da tua família, de carro novo o tempo todo, o povo lá amíngua e você não vai ajudar ninguém? Não estou falando só dando dinheiro, não. Mas uma palavra você muda a vida de uma pessoa. Mas uma orientação você muda a vida de uma pessoa. Pergunta para ele aqui, nós, a outra igreja que eu pastoreava, nós tínhamos mais de 80 jovens estudantes. Os 80 foram influenciados por nós. Os meus amigos mais próximos, lá de Volta Redonda, no Rio, da igrejinha que eu me converti, num bairro pobre, os meus 4 amigos, 2 são médicos hoje, vieram aqui para fora fazer medicina, porque eu os trouxe para cá, 2 não quiseram fazer, mas as esposas fizeram. Às vezes Deus está te colocando para isso, para você mudar a vida das pessoas, para você cuidar da tua família. Tem quanto tempo que você não liga para o teu pai? Tem quanto tempo que você não liga para a tua mãe? Você acha realmente que teu pai também tem a obrigação de te manter? Semana passada eu disse isso lá no Paraguai. Tem estudante que está sendo sustentado por pai, não tem a coragem de ligar para o pai e falar, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Eu disse isso, quarta-feira agora eu estava aqui no culto, um menino veio aqui depois do culto, me abraçou, falou, pastor, deixa eu te dar um abraço. Pastor, tinha mais de ano que eu não falava com meu pai. Eu estou sendo aqui sustentado por ele, mais de ano eu não falava com ele. Aquela palavra tocou tanto no meu coração que eu envergonhado, pastor, depois do culto eu liguei para o meu pai, eu me reconciliei com meu pai. Eu quero te dar um abraço, porque Deus operou algo extraordinário na minha vida. Ei, alguém trabalhou, alguém fez alguma coisa, alguém te sustentou. E pode ser que a tua mãe tenha te dado pouco, mas era o pouco que ela tinha para te dar naquele momento. Você não nasceu na família do teu amigo, teu vizinho, que teve mais recursos que você. Você nasceu naquela família. Agora você tem a oportunidade de transformar a próxima família que você vai fazer. Ou você é muro de separação, ou você é ponte de reconciliação.
Você quer o quê? De uma vez por todas separar a tua família? Ou você quer, movido pelo Espírito Santo, falando, não, peraí, não importa a família que Deus me fez nascer, mas ela vai ser cuidada por mim. Olhou os irmãos foram embora, depois a fome bateu de novo, e os irmãos voltaram. Quando os irmãos voltam, ele olha o irmão mais novo, Benjamim, aí o coração dele não aguentou. Ele olhou o menino, o que ele pensou? Vou pegar esse menino para mim, vou pegar para cuidar. Eu vou, pelo menos essa parte da minha família, eu vou salvar. Separar um menino aqui, olhou, era irmão dele, com a mesma mãe, com o mesmo pai. Vou segurar esse menino aqui para mim. Deus não quer só que você seja canal de bênção ou abençoador de parte da tua família. Deus quer que você seja canal de bênção e abençoador para toda a tua família. Eu vou repetir, olha para mim, olha para cá um minutinho. Deus não quer que você seja canal de bênção apenas para a parte da família, a parte que você mais se dá bem. Deus quer que você seja canal de bênção, reconciliador para toda a tua família. Irmãos, vejam só uma coisa. Nesse momento, acontece algumas coisas e ele tenta segurar Benjamim. Só que o pai dele, deu ordem expressa, por favor, vocês não deixam meu filho lá, que eu já fui desfilhado de um filho, eu não posso perder outro filho, vocês não vão fazer comigo, vocês estão em juramento comigo agora, que vocês não vão deixar meu menino lá. Quando isso acontece, aí a palavra diz que Judá, o mesmo Judá que deu a ideia de vender o irmão, agora ele entra em cena de novo. Agora eu quero fazer um corte na mensagem. Depois, se você for ver, você for estudar esses capítulos da história de José, é interessante que vem falando de José, de repente a Bíblia faz um corte e coloca um capítulo sobre Judá. Depois que Judá deu a ideia de vender o irmão, só deu errado a vida dele. Ele teve um filho, a Bíblia diz que o filho dele era tão ruim, mas tão ruim que Deus matou o filho dele. A Bíblia diz que ele teve outro filho era tão ruim, mas tão ruim que Deus matou o segundo filho. E nem o primeiro deixou descendência, nem o segundo deixou descendência, nem o outro queria deixar descendência para o irmão. É um negócio difícil. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus fez Judá enfrentar não a morte de um filho, mas de dois. Judá, no primeiro momento, tinha diversas opções. E vender o irmão, não era uma opção. Principalmente para aquele que tem temor a Deus. Mas ele toma a decisão, ele dá a ideia de vender o irmão. Toda situação não resolvida na tua vida, Deus vai fazer você revivenciar a situação para que você possa ressignificá-la. Eu vou dizer de novo, olha para cá, tem gente que não pegou não, olha para cá, o pessoal de cá, ó. Toda situação na tua vida que você não resolveu, Deus vai fazer você revivenciá-la, para você ressignificá-la. Judá agora naquele momento, de novo, a mesma história. Um irmão agora ia ficar como escravo, aí Judá fala assim, não, agora não. Eu quero ficar no lugar dele, me coloca no lugar dele. Agora Judá, ele entendia o que era perder um filho. Agora ele entendia o que o pai dele ia vivenciar novamente, que o pai dele ia perder o segundo filho. Ele já tinha perdido um, já tinha perdido dois. Agora movido aqui, ele fala, não, eu fico no lugar do meu irmão. Olha, me deixa aqui no lugar dele, eu fico no lugar dele. Aí José não se aguentou, o coração de José se moveu, ele tira os egípcios dali. E ele se revela aos irmãos, dizendo, olha, eu sou o vosso irmão. Que coisa maravilhosa. Como que Deus é perfeito nos seus caminhos. Uma família completamente desestruturada, que tinha um pai que viveu uma mentira uma vida inteira, que quando José foi vendido, e pegaram as vestes do menino, ensanguentado no sangue de um animal, ele levaram para os pais e disse aqui, olha, o teu filho foi comido por uma fera.
Aquela família viveu uma mentira uma vida inteira, e existem famílias que vivem mentiras a vida inteira. Filhos que não sabem se é realmente filho daquela família, como pode uma situação dessa? Você não é um erro dos teus pais. Você é propósito de Deus para a salvação para a tua família. Judá lhe fala, eu fico no lugar do meu irmão. Eu fico no lugar dele. Naquele momento o coração de José se move. Judá agora, ele ressignifica tudo aquilo. É como se Deus tivesse voltado ao passado, dado a ele a oportunidade de revivenciar aquilo, para que a atitude dele fosse diferente. Eu não sei quais foram as tuas atitudes em relação à tua família. Eu sei que Deus vai preparar momentos especiais como esse, para você mostrar que o teu caráter mudou, que a tua mente mudou, que as tuas atitudes mudaram. Deus vai preparar esse momento. Quando eu ministrava na escola de sacerdotes, no último ano agora, em dado momento a gente tem a oportunidade de se derramar, de confessar. E é especial porque chega um momento em que a gente tem a oportunidade de ouvir coisas inimagináveis. E sabe a conclusão que eu chego? Não tem família perfeita. E quanto mais irmãos você tem, mais problemas você tem. Quem aqui é irmão de mais de 5? Levanta a mão. Eita! Hein? 6, quem dá mais? Quem teve mais irmão aí? Fala. Quantos irmãos? 7, quem teve mais de 7? Fala. Mas foram 10? 10, quem tem mais aí? Quem teve mais aí? Fala, quantos? Quanto? 12. 12 histórias. Hein? O meu pai teve 13, minha mãe teve 16. Toda vez que eu ia de férias, me apresentava um primo que eu nunca tinha visto. Olha, esse aqui é teu primo. Eu, quem? Filho de quem? Gente, não é brincadeira. Uma vez, eu fui visitar meu avô. Eu falei assim, oi, vô, benção. O avô falou assim, oi, meu filho, Deus abençoe. Você é filho de qual filho, meu? É sério, não é brincadeira. Deus abençoe, mas você é filho de qual filho, meu? Naquele momento, Judá se coloca no lugar do irmão. Tudo vai mudar no dia que você tiver a capacidade de se colocar no lugar do teu irmão. Sabe por quê? Porque a forma como ele vê as coisas é diferente da tua. A maioria dos conflitos acontece porque a gente não tem a visão do outro, a gente tem só a nossa visão. A maioria dos conflitos acontecem porque a gente acha que só a gente tem razão. Hoje eu estava conversando com ela em casa, ela me falava de uma situação. Eu falei, Eli, mas meu Deus do céu, você está falando, eu estava vendo completamente diferente do que você está vendo. Nós moramos juntos, somos marido e mulher. Ninguém pensa com a tua cabeça, ninguém age como você age. Você sempre achou que o outro era o mais queridinho do papai, às vezes o outro achou a mesma coisa de você. As famílias são imperfeitas. As famílias são imperfeitas. Agora, Deus tem o poder de transformar toda e qualquer família. A minha e a tua também. Judá se coloca no lugar do irmão, o coração de José se move. E naquele momento, uma grande reconciliação acontece. Ele chama os irmãos, ele tira os egípcios do lugar, ele abraça os irmãos, porque existem coisas que ninguém pode ver e nem saber, só você e a tua casa, amém? E aí olha para cá, existem coisas que ninguém tem que saber, só você e a tua casa, amém? Então para de ficar falando da tua intimidade para tua vizinha, para tua amiga.
Muitos problemas de família acontecem porque você quer falar coisas que são da intimidade da família para o outro, para outra. Deus preparou esse ambiente, esse momento, sabe para quê? Para operar algo extraordinário dentro da tua casa e junto à tua família. Teus pais precisam do teu carinho, os teus irmãos precisam do teu carinho, os teus filhos precisam do teu carinho. Todos aqueles que estão contigo, que tem o mesmo DNA teu, é responsabilidade tua. Vou repetir, todo mundo que tem um DNA teu, é responsabilidade tua. Diz assim comigo, eu sou. Não, diz comigo, eu sou responsável pela minha descendência. Vamos fechar os olhos um minutinho? Feche seus olhos comigo.